No ar, Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju. Olá, estamos começando mais um Inclusão e Saúde, espaço totalmente dedicado às discussões e abordagens relevantes acerca desses dois importantes temas. Desde já o nosso muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, já atendendo às sugestões, teremos a estreia do quadro O Seu Direito. Nosso convidado, o advogado André Casucas, vai nos ajudar a entender, por exemplo, quais são os direitos da pessoa com deficiência junto ao mercado de trabalho. Ainda hoje, diversão e socialização no circo. Assistidos de várias entidades filantrópicas, visitam o mundo circense em Nossa Senhora do Socorro. Numa outra reportagem, destaque para o Dia Mundial do Desenhista. Na APAI de Aracaju, 3 talentosos alunos mostram que não estão para a brincadeira. E aqui no estúdio, 2 entrevistas. A primeira é com a Aline França, Relações Públicas da CIDAW, a Associação Sergipana dos Cidadãos com Síndrome de Down. Entre os assuntos, além da experiência de mãe de gêmeos, sendo um com a síndrome, ela vai falar como a entidade está trabalhando em busca de políticas públicas que ajudem a dar uma atenção maior aos que têm essa deficiência. A segunda entrevista no estúdio é com a fonoaudióloga Flávia Lobo. Em função do Dia da Voz, comemorado a cada 16 de abril, vamos saber dos principais cuidados com esse instrumento tão importante do ser humano. Tudo isso daqui a pouco, após um rápido intervalo. Eu volto já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde, agora para a estreia do quadro O Seu Direito. Nosso convidado é o advogado André Casucas. Doutor André, mais uma vez, aqui pela PLP a primeira, mas mais uma vez obrigado por fazer parte desse nosso trabalho, né? Inicialmente a gente quer cumprimentar o público nesse sentido para entender e também procurar responder alguns questionamentos a respeito do direito, né? Atendendo até as sugestões que foram dadas ao programa. O que o deficiente físico, de um modo geral, tem como direito junto às empresas, sejam elas públicas ou privadas? Maravilha, perfeito, Evenilson. É uma satisfação estar aqui. Meus parabéns à APAI por essa iniciativa louvável de poder levar e incluir aquela pessoa com necessidade especial. Então, o regramento jurídico ele é eivado de várias situações em que as próprias pessoas elas podem, a legislação ela tenta igualar os desiguais. Essa é o grande princípio da igualdade em sentido material, é buscar com que a lei possa possibilitar aquelas pessoas que estão numa situação diferenciada acessarem as mesmas coisas. E aí nisso se estabelece através de algumas leis, inclusive legislações trabalhistas, normas que possam permitir com que aquele deficiente, aquela pessoa com alguma deficiência, seja ela física, seja ela mental, possa se igualar àquela pessoa vulga, normal, no próprio mercado de trabalho, seja ele privado, seja ele público. Mas todos os deficientes têm esse direito? Quer dizer, qualquer tipo de dificuldade que a pessoa tenha de alguma patologia, qualquer dessas deficiências, elas acabam favorecendo para que alguém tenha acesso ao mercado de trabalho? Não, nem toda deficiência ou nem toda enfermidade leva a uma deficiência nesse sentido. Então, há o pré-estabelecimento, através inclusive de CIDs, que estabelecem, e se pode ser periciada essa situação, qual pessoa se enquadra e aqueles que não se enquadram na situação de deficiente, seja para ingresso no privado ou no público. Então, por exemplo, os concursos públicos estabelecem, todo concurso público hoje tem que ter no mínimo 5 e no máximo 20% de vagas para portador de necessidade especial, o que é um grande benefício, uma maneira de inclusão. Nas empresas privadas, o que a gente tem? A gente tem que ter no mínimo 2% e pode chegar até 5% do quadro efetivo de pessoas com necessidades especiais. Se a empresa tiver mais de 1.001 funcionários ou 1.001 funcionários, ela vai ter que ter 5% de pessoas com necessidades especiais. E o ambiente de trabalho, ele precisa estar pronto em que proporção para que eles também possam estar desempenhando suas funções? E o que pode ocorrer em relação a um tipo de bullying, muitas vezes
a partir até de um cliente, que ele está numa loja, no estabelecimento, e ele acaba sendo, o deficiente, acaba sendo vítima, né, do chamado bullying. Isso pode trazer problemas para a empresa? Aí são duas situações. Uma delas é, alguns empresários, eles pretendem cumprir essa norma, mantendo todas as pessoas com necessidade especial no mesmo setor. Então ele cria o setor dos deficientes. Isso é algo abusivo, não cumpre o papel integratório, que na realidade a regra jurídica ela tem como função integrar a pessoa com necessidade especial. Então ela tem que estar distribuída na empresa, em todas as áreas, em todas as funções, inclusive em cargos de confiança. A empresa ela tem que se adaptar à estrutura física, não somente para os empregados, mas também para os consumidores que chegam ao estabelecimento. Pessoas portadoras de necessidade especial, a gente sabe o quanto é difícil a situação da acessibilidade em alguns ambientes e deve ser tratado. Quanto ao bullying, algo novo, inclusive, em toda a discussão, isso deve ser pautado tanto na esfera criminal, em algumas situações, como na esfera reparatória civil. Absolutamente repugnante que essa prática aconteça. Bom, doutor André Cazucas, advogado, participando hoje do quadro Seu Direito. Seja bem-vindo a esse time e muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, é uma satisfação enorme poder participar desse projeto tão bonito ao lado de uma pessoa que eu admiro tanto e vamos trabalhar junto, Evenilson. É um prazer. Bom, e o que você achou desse quadro? Quer dar sugestões sobre outros subtemas relacionados à inclusão e à saúde e o seu direito? Mande já a sua mensagem para o nosso WhatsApp 99887-2299. Acesse também a nossa fanpage facebook.com/apaiaracaju ou ainda ao nosso site www.apaiaracaju.org.br. Ouça também a nossa rádio web facebook.com/apaifm. E agora uma das reportagens de hoje, e fala de diversão e socialização no circo. Isso mesmo, foi o resultado de uma sessão circense para lá de especial promovida para dezenas de assistidos de várias entidades filantrópicas. Confira a matéria. Logo na chegada, o clima de ansiedade era visível. Todos queriam descobrir as surpresas do mundo circense que estavam por trás das enormes lonas que cobrem o circo Íncaros. Eles vieram de várias entidades filantrópicas da capital e Grande Aracaju. Uma sessão especial só para os assistidos e professores. E eles bem que aproveitaram cada atração. Malabaristas, equilibristas e até o Homem-Aranha apareceu. Mais difícil mesmo foi se conter diante das brincadeiras dos palhaços. Por que você gostou do palhaço? Porque ele fez palhaçada. Qual foi a parte que você mais gostou da palhaçada dele? Que ele caiu no chão. Eu ri. Gostei do espetáculo, gostei do Homem-Aranha e gostei dos palhaços. O dia que mudou a rotina dos assistidos dessas entidades não só trouxe diversão, como no mínimo promoveu a socialização entre eles. Esse tipo de atividade é muito importante porque tira eles um pouco do reduto da escola, da família e faz com que eles tenham uma interação com a sociedade e através disso eles se desenvolvam, consigam se expressar melhor e desenvolve o cognitivo e não deixa de ser um dia divertido para eles. Uma manhã maravilhosa, eles gostaram bastante e eu espero que se repita mais algumas vezes, né? Parabéns aí por cada instituição aqui, eles estão tendo um dia diferente, crianças que não têm condições de pagar um circo desse e circo de maior qualidade, né? A iniciativa partiu da direção do Shopping Prêmio em Nossa Senhora do Socorro, onde o circo está instalado. Segundo a representante do centro de compras, essa não é a primeira vez que a ideia é colocada em prática. Olha, não é a primeira vez. Sempre que nós temos oportunidades de trazer um pouco de alegria para esse pessoal tão precisado de alegria, a gente faz isso. É uma parceria com o Circo Íncaros dessa vez, mas já tivemos outras oportunidades, esperamos ter outras e outras. Mas você falou para todo mundo ver, todo mundo viu. Mas agora eu quero ver invisível, para ninguém ver. Que espetáculo, né? Eles bem que aproveitaram mesmo. E agora a segunda reportagem de hoje. Em alusão ao Dia Mundial do Desenhista, comemorado a cada 15 de abril, nós vamos conhecer um pouco do talento de 3 alunos da APAI de Aracaju.
Dois são desenhistas incríveis e o outro, acredite, pinta desenhos com os pés. Acompanhe. Basta um lápis, uma folha de papel e o objetivo. E aos poucos, o que seria só um rabisco começa a ganhar forma. Fruto das habilidades destes dois alunos da APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em Aracaju. Aliás, talento eles têm de sobra. Douglas e David Santos sempre se destacam quando o assunto é criar. Em função do Dia Mundial do Desenhista, comemorado a cada 15 de abril, eles toparam o desafio de fazer essa demonstração só para a nossa reportagem. Em poucos minutos, o trabalho estava pronto. Tímido, David preferiu não gravar entrevista. Já Douglas revelou como começou a paixão pela arte. Eu desenhava aqui na areia, aqui. Aí depois a minha mãe começou a comprar cagangue, começou a... Aí ela me disse, olha, caça aí muito gagueiro para você mostrar para seus amigos, para a professora da escola. E por falar em arte, Douglas e David não são os únicos por aqui a revelarem seus talentos. O jovem Samuel não fica distante deles. Como tem dificuldade para coordenar os movimentos com as mãos, ele usa um dos pés para pintar os trabalhos que recebe na sala de aula. Samuel, ele pinta, ele só pinta, né? O desenho dá o desenho já xerocado e ele pinta. Ele não sabe criar ainda, mas assim, qualquer desenho que dê pra ele, ele pinta muito bem. Pelo fato dele não ter a coordenação motora das mãos, ele usa o pé como uma ferramenta, né? Porque o pé é a ferramenta de trabalho dele, por exemplo. Ele não só pinta, como ele faz atividade escrita, ele faz qualquer coisa que a gente faça com o pé. Inclusão e saúde. E agora é hora da primeira entrevista de hoje. Aqui no estúdio, Aline França, Relações Públicas da CIDAW, Associação Sergipana dos Cidadãos com Síndrome de Down. Aline, obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa. A Aline já tem uma experiência enorme, né, com relação a esse público, até porque tem dois filhos, né, com 4 anos, são gêmeos, só que um deles nasceu com a síndrome de Down. Como é que se explica isso inicialmente, até para que o público possa compreender? Porque tem gente que, às vezes, quando recebe a notícia, se assusta agora e tal. Eu sei que depois é uma relação de muito carinho, de muito amor, que é o caso que você vivencia isso com os seus filhos. Como então vamos lá, essa explicação, né? A síndrome de Down ela é uma trissomia do cromossomo 21, né? Então ela ocorre uma mutação genética nesse cromossomo, que ao invés de ser pareado, ele triplica. Então, não existe, na verdade, comprovado cientificamente uma causa, né, para essa ocorrência vir a acontecer. No caso de gemelaridade, como no meu caso, que são gêmeos, né, bivitelinos, placentas diferenciadas, um nasceu com um Down e o outro não, também, assim, sabe-se que é uma condição um pouco rara, né, mas que pode acontecer, e tanto que aconteceu, né? É o Bernardo e o Guilherme. Não são muitos, não são tantos assim o número de gêmeos com síndrome de Down, pelo que a gente, né, estuda um pouquinho e pesquisa, mas acontece sim, e eu particularmente digo que na minha crença, né,
Acho que a divindade aí é quem explica e a gente, né, aceita recebe. e acolhe, tá? Isso. Claro que como você trouxe a questão do, né, mexe um pouco. No primeiro momento, né, no primeiro isso acaba momento. mexendo um pouco com o psicológico. Sim, sim. E agora você já está grávida de é a Helena que está chegando, a Helena né? está chegando. 7 meses já? 6 meses, 6 meses. isso. Né? Então, mas conta até a título até de curiosidade Certo. e até de troca de experiência para quem por acaso, sei lá, já se deparou ou pode se deparar também com a situação. Como é que foi isso para você? Então, nós só soubemos da condição de Guilherme ter síndrome de Down após o parto. Durante a gestação, fiz todos os exames. Eu costumo até dizer que eu fui a grávida que acho que mais fez ultrassom na face da Terra. Porque eu engravidei de trigêmeos. Com 8 semanas de gestação, eu perdi um dos bebês e ficaram Bernardo e Guilherme. Mas então, só tem a Helena, certeza? Não, agora só Helena. tem a Helena. Então, tá. Então, eu digo que são os meus milagres, né? Então, nós só soubemos da condição da síndrome de Down, né? Porque os exames, tudo, a translucência nucal, que é um exame que pode vir a mostrar alguma alteração. Não detectou nada. Não detectou nada, né? E ao nascer, a gente, né, fomos aí avisados. Então, na verdade, o que é que a gente percebe muito nesse contexto? Ainda falta em alguns profissionais, né, que estão ali médicos nesse momento, né, da hora do parto, um pouco de trato. Sensibilidade. Né, sensibilidade, humanismo. de como dar essa notícia, né? Não é generalizando, lógico, existem as exceções, mas assim, a gente, enquanto associação, a gente costuma ouvir muito dessa queixa, assim, olha, a notícia não foi dada, né? Então assim, claro que por melhor que a forma seja, talvez nunca seja a melhor notícia, né? Porque aquilo é o desconhecido, assusta um pouco, mas enfim, tá ali, é para você. Então, no nosso caso, a gente recebeu horas depois, não foi de uma forma adequada, né? também, adequada, né? de forma alguma, só que assim, tanto eu quanto o meu esposo, como somos profissionais da área de saúde, a gente ninguém está preparado, mas a gente não se assustou, né? Nós nos preocupamos naquele momento em saber se o bebê tinha algum problema cardíaco ou respiratório, porque dentro da condição da síndrome de Down, isso pode ser um fator que é comum, na verdade, dentro do quadro da trissomia, alguma comorbidade cardíaca ou respiratória. Então, naquele momento, a nossa primeira pergunta foi isso. E, para nossa grata surpresa, o Guilherme não tinha nenhuma comorbidade como essa, né? Então, foi nascer e ir para casa. Que bom, né? Graças a Deus, né? Lidar com essa criança como ele é um bebê, como outro qualquer. Né? Só o olhinho que está mais puxadinho. Só o olhinho que está mais puxado. Que chama atenção, né, Claro, Aline? que chama atenção. Mas eu acho que esse preconceito, essa visão acaba sendo muito mais nossa, que está se deparando com aquela situação, do que da própria família, das pessoas que estão ali no dia a dia. Sim. Agora, e como é que a CIDAL, a associação, está, sei lá, tratando dessa questão? Como é que ela está lidando com as pessoas, eu digo a sociedade, e a busca por políticas públicas que, de fato, deem uma atenção especial para quem tem síndrome de Down? A nossa bandeira, né, a bandeira da diferença das pessoas com deficiência, está sempre relacionada à questão da inclusão, né? Porque a gente chegamos a um ponto que, claro, o preconceito, ele existe, mas... né, pela nossa evolução de tempo aí já de humanidade, eu acredito muito que isso está sendo cada dia mais reduzido. Né? E aí vem a política que vem tratar das questões da inclusão. E esse incluir aqui é a preocupação, porque o incluir, por exemplo, não é só ele estar ali no meio de uma roda, né? Ele pode estar ali, mas ele não pode estar realmente incluído, participando, brincando, né? Se for uma criança, brincando com aquelas crianças que estão ali. Será que está? Né? Num circuito de adolescentes, num ciclo ali de adolescentes, será que aquele adolescente com Down realmente está sendo incluído naquela roda? Né? Será que ele participa? Será que ele tem voz? Ou ele está ali sentado como um telespectador de tudo que está sendo vivenciado? Aline, qual que é o contato, ou qual seria a maneira mais prática para as pessoas que querem conhecer mais a associação, que querem ajudar, que querem interagir? Qual seria o melhor caminho para a gente CIDAL, nós temos tem um e-mail, né? atendimento@CIDAL.
E a associação, nós não temos nós não temos uma sede própria, o que dificulta um pouco. Então, o nosso trabalho de voluntariado é acolhermos as pessoas por telefone. Vou deixar o meu telefone, os nossos telefones de atendimento são os telefones pessoais mesmo, né? Então, é o 99864-9512, tá? O nosso trabalho é de acolher a essas famílias, né? Então a gente vai na residência, ou a gente recebe, enfim, a gente sempre dá um jeito de encontrar. E outra coisa que a Cidal vem fazendo muito fortemente desde o ano passado são rodas de conversa, porque é a troca de informações que vai sempre nos fortalecer. Então, ano passado nós tivemos uma sequência de rodas de conversa, agora em maio desse ano a gente está retomando. A nossa primeira roda vai ser um momento só com pais, né, para que a gente faça aí as nossas trocas, mas são rodas muito ricas, onde a gente se preocupa sempre em estar trazendo profissionais que trabalham com essas questões, né, todas relacionadas desde a estimulação precoce dessa criança até a sua fase adulta. Então, já tivemos pediatras, já tivemos cardiologistas, já tivemos pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, enfim, fonoaudiólogos, toda aí a carga de pessoas que estão envolvidas nesse desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down. Quem quiser saber mais sobre a Cidal, né, faz contato com os telefones que a Aline já disse aqui. Isso. Naturalmente vai ter essa experiência, essa troca de experiência. Isso. Obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, é sempre um prazer. Saúde para você, para os meninos. Um abraço para o seu esposo também. Bom, o que você achou da entrevista? Quer dar outras sugestões de subtemas relacionados à inclusão e à saúde? Mande já a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 99887-2299. Acesse também a nossa fanpage, facebook.com/apaiaracaju, ou ainda o nosso site, www.apaiaracaju.org.br. Ouça também a nossa rádio web, no facebook.com/apaifm. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde para a segunda e última entrevista de hoje. Aqui no estúdio, a fonoaudióloga Flávia Lobo. Em função do Dia da Voz, comemorado a cada 16 de abril, vamos saber dela, a partir de agora, sobre os principais cuidados com esse instrumento que é tão importante na vida de todos nós. Doutora Flávia, seja bem-vinda ao nosso Inclusão e Saúde. Obrigada. A minha pergunta inicial é a seguinte: todo mundo tem que se preocupar com a voz ou só os profissionais que naturalmente têm essa necessidade de usar esse instrumento com mais frequência? Então, todo mundo, todas as pessoas que falam, elas precisam se preocupar com a voz, tá? Não só os profissionais da voz. Lógico que os profissionais da voz, eles precisam ter uma atenção a usar esse instrumento, porque é um instrumento de trabalho, né? Então, a gente tem que cuidar desse instrumento. Mas todas as pessoas precisam ficar atentas aos cuidados com a voz, porque um uso inadequado, a falta de cuidado com esse instrumento muitas vezes leva ao surgimento do câncer, o câncer na laringe. Então, não é só os profissionais da voz que precisam se preocupar. Quais dicas a gente poderia passar, tanto para os profissionais, que são chamados profissionais da voz, quanto para as pessoas do dia a dia, até para que elas evitem o câncer, como a senhora disse? Tá, então a ingestão de água, então o corpo precisa estar hidratado para que a gente consiga usar adequadamente a voz, para que as pregas vocais elas fiquem lubrificadas e que a gente não produza uma voz com um abuso vocal, tá? Produzindo um abuso vocal. O tabaco, né, o cigarro, ele é o maior causador do câncer de laringe, então o ideal seria não fumar, para quem fuma tentar reduzir. Reduzir o uso de bebida alcoólica. Para os profissionais da voz, não utilizar o álcool no dia que for usar a voz, né? E para as outras pessoas terem cuidado também, porque quando a gente usa o álcool ele dá uma sensação de anestesia. E aí a gente acaba abusando da voz. Entendi. Tá, mas tem um detalhe importante. Independente de ser ou não um profissional da voz, de vez em quando a gente fica com aquele pigarro na garganta, né? Qual que é o ideal para que a gente se livre, né,
desse incômodo e sem prejudicar, por exemplo, as cordas? Tá. Primeiro a gente tem que ir no clínico, né, no otorrinolaringologista, para ele fazer uma avaliação e diagnosticar nosologicamente o que está acontecendo, qual a causa desse pigarro, porque pode ter inúmeras causas, fatores alérgicos, a questão emocional também. Então a gente vai primeiro no médico, ele faz o diagnóstico e aí depois a gente vem para as medidas do tratamento, que ele pode indicar como a fonoterapia, como medicação e em alguns casos o cirúrgico. Então a questão do pigarro precisa ser investigada para depois a gente trabalhar. De antemão, o que eu oriento? Não ficar pigarreando, porque o pigarro é um abuso vocal. Ao invés de pigarrear, que a gente faça ingestão de água. Então, é bom sempre andar com uma garrafinha de água. Se não tiver água, ficar deglutindo a saliva e procurar investigar, porque ficar pigarreando, a gente vai abusar da voz, vai atritar mais as pregas vocais e vai causar, no futuro, uma voz rouca. Tá, agora em relação à mistura que muita gente adora, e eu não vou negar, de vez em quando eu já fiz isso e faço, né? Mas já me disseram que é uma coisa prejudicial, que acaba provocando até o choque térmico. Um cafezinho e uma aguinha gelada. Isso é um problema ou pode trazer consequências para a voz? Pode sim. Essa mudança brusca de temperatura, ela vai irritar a mucosa da prega vocal. E essa irritação faz com que as pregas vocais elas não vibrem adequadamente ou vibrem com algum abuso e cause uma rouquidão. E problemas patológicos mesmo. Tá, e no caso de alguém que tem rinite alérgica ou tem alguma outra complicação que acaba trazendo, né, essa consequência mais grave, em função da própria doença que já é comum, vamos considerar assim, essa pessoa precisa ter um cuidado maior ou não? Ela tem que seguir essas orientações de qualquer jeito? Ela precisa ter o acompanhamento médico, tá? Para ver o que está acontecendo. Então, tem pessoas que têm um problema de refluxo que interferem na voz. Tá? Então, precisa cuidar desse refluxo e o médico ele vai indicar, ele vai direcionar o paciente ou para fonoterapia, como eu falei, né? Em muitos casos, até para que a gente trabalhe a higienização dessa voz, tá? Para o paciente receber orientações de como cuidar, de como fazer. Tá. A doutora Flávia Lobo, ela é fonoaudióloga da APAI de Aracaju. Eu até comentei com ela que faria a inserção de um outro tema, mas eu vou deixar para que a gente possa tratar dessas questões da fala, que é bem diferente, né, numa outra oportunidade, até para a gente poder aproveitar melhor o seu conhecimento. Uma pergunta que já fizeram em várias oportunidades tem a ver com a história da gagueira. Todo mundo é gago, todo mundo não é gago? Ou por que as pessoas acabam gaguejando? É numa fase da vida, quando a criança... Então, tudo isso eu não vou me deter agora, eu vou deixar para uma próxima oportunidade, não só sobre a gagueira, mas sobre outros assuntos relacionados à fala, até porque a senhora já tem um trabalho primoroso de cuidar com os deficientes, de cuidar daqueles que têm, por causa de outro problema de saúde, ele acaba não desenvolvendo a fala, questão neurológica e tal. Então, a gente vai se aprofundar mais nesse tema em outra oportunidade, pode ser? Pode ser. Então, obrigado pela sua vinda no nosso programa, doutora, e até essa próxima oportunidade, espero que ela não demore também. Tá, ok. Obrigada a você. Bom, o que é que você achou do programa de hoje? Quer dar outras sugestões de subtemas relacionados à inclusão e à saúde? Mande já a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 99887-2299. Acesse também a nossa fanpage, facebook.com/APAI Aracaju, ou ainda ao nosso site, www.apaiaracaju.org.br. Ouça também a nossa rádio web, no facebook.com/APAI-FM. O Inclusão e Saúde tem exibição inédita sempre aos sábados, às 10 da manhã, com reprise às quartas-feiras, às 2 da tarde, aqui na sua TV APRP. Até o próximo programa. Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju.